Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Que ela seja derramada em nossos corações, em nossas vidas. E que a palavra que o Senhor trouxe para nós nesta manhã, ela faça a diferença em toda a nossa vida. Em tudo que formos fazer. Que sejamos as pedras do altar do Senhor. Que sejamos as pedras do altar do Senhor. Eu vou ler para os irmãos o capítulo 4 do livro de Josué. As 12 pedras tiradas do meio do Jordão. Aqui, quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão. Do meio do Jordão. Estas pedras, elas serão tiradas do meio do Jordão. Aquele Jordão que o Senhor abriu suas águas para que o seu povo passasse. Foi a segunda vez que o Senhor abria as águas para o seu povo. A segunda vez. Para o seu povo, ele abriu as águas para libertar o povo do cativeiro do Egito. E também ali o Jordão, quando o povo já estava entrando para possuir a terra prometida, para que eles tivessem acesso à terra prometida, eles tiveram que atravessar o Jordão. E o Senhor abriu aquele rio Jordão para que o povo passasse. E agora ele vai e diz a Josué: fale para os sacerdotes que peguem 12 pedras do meio do Jordão. Escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tire 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados. E que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. As pedras foram retiradas do lugar onde os sacerdotes ficaram parados, no meio do Jordão. As águas divididas, o povo passando e os sacerdotes com a arca da aliança parados, esperando que o povo passasse. Oh, aleluia! Isso quer dizer fé. Olha que eles não se aperrearam. O homem, é melhor eu ir logo com esse povo, porque já pensou se essa água volta, eu vou morrer afogado. Mas não. Eles ficaram parados ali. Naquelas pedras. E o Senhor vai e diz a Josué: agora diga aos sacerdotes que peguem, cada um pegue uma pedra, no lugar onde eles estavam parados, no meio do Jordão. Nós estamos no meio de uma tempestade. Nós estamos vivendo um tempo difícil, onde ou você crê ou você se desespera. Você só tem essas duas opções. Ou você crê e descansa e fica parado, só esperando que passe, glorificando a Deus, sem desespero. Ou você fica correndo igual uma carrapeta, desesperado, enlouquecido. São essas duas opções. Eu prefiro crer e ficar parada, só glorificando a Deus. O vento vai, o vento vem, sopra para um lado, sopra para o outro, balança para um lado, balança para o outro. E eu segurando no meu Senhor. Eita que eu estou segura. Eu estou segurando na minha arca, na arca da aliança, igual o sacerdote. Oh, aleluia! Glória a Deus! Eu estou segura
E eu tô parada, eu tô firmada nele, no poder dele. E depois que o vendaval passar, oh, aleluia, glória a Deus. Eu quero ser aquela pedra para que os meus netos, eles mostrem para os bisnetos deles. Quando me mostrar um vídeo desse, aí eles vão dizer, eis a pedra, eis a pedra. Oh, meu Deus, como tu és grande. Essa pedra aí, ela era pequenininha, cheia de defeitos, temperamental. Quem acalma ela é o Espírito Santo de Deus. Só ele que acalmava ela. Medrosa. Ela disse que quando ela era pequenininha tinha até medo de alma. Tinha um medo de assombração, porque ela não conhecia a verdade. Mas sabe aquela pedra? Aquela pedra, ela passou pela tempestade da pandemia de 2020. Aí eles, bem, 2020, meu Bisa, 2020 faz tempo, hein? Ele disse, mas tá aqui. É essa aí do vídeo. Ela não tinha nome, ela não tinha aparência nem formosura nenhuma. Ela não tinha produção no vídeo, ela não tinha nada. Ela era uma pedra cheia de defeitos. Mas eis ali, meus filhos, meus netos e meus bisnetos. Eis ali a pedra, que agora está com o Senhor na glória, pela fé, pela fé. Porque o que salva o homem, Jesus Cristo disse, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Ela está viva com o autor da vida. Ela está com ele na glória. Tão feliz. Eu imagino ela sorrindo muito, cheia de alegria. Mas eis a pedra. Porque vejam, para que essas 12 pedras que Deus mandou Josué separar, olhe só como tem a ver com o que nós devemos fazer. Quando todo o povo tinha passado o Jordão, o Senhor falou com Josué, dizendo: escolham 12 homens do meio do povo, um de cada tribo, e ordenem que tirem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os pés dos sacerdotes ficaram parados, e que levem essas pedras e as depositem no lugar em que vocês irão passar a noite. Então Josué chamou os 12 homens que havia escolhido dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passem adiante da arca do Senhor, seu Deus, até o meio do Jordão. Cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vocês. E no futuro, quando os seus filhos perguntarem: o que significam estas pedras para vocês? O que são essas pedras? Vocês respondam que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca passou, as águas do Jordão foram cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos filhos de Israel. Que sejamos memorial aos nossos filhos. Que esta pandemia, ela sirva para eles como um antes e depois.
da pandemia. Como eu era antes, eu era um barro mole, fofo. Barro é fofo. Tem uma passagem sobre as pedras do altar que Moisés ergueu um altar para o Senhor, ainda em Êxodo. E quando ele formou aquelas pedras, fez do jeito que o Senhor disse, as pedras, elas eram pedras que não eram polidas, não eram tratadas. Eram cheias de defeitos, como nós. Aí ele foi, juntou aquelas pedras e ficou alto. Diz que a medida foi 2,88 metros de altura. E Moisés ficou pensando, como é que eu vou subir ali? Para ficar no altar do Senhor, para poder colocar a minha oferta, o holocausto. Muito alto, 2,88 metros, né? Eu vou fazer uma escada. Aí o Senhor disse, não, escada não. Você vai colocar barro e vai fazer uma rampa de barro. Rampa de barro. Aí Moisés se encheu de barro ali, mas o barro é fofo. O barro, ele parece ter mais volume do que na verdade ele tem. E ele é fofo. Para que ele fique na medida certa, para que ele fique firme, ele precisa levar umas pancadas. O barro. Tem que dar umas pancadas no barro para ele deixar de ser fofo, de se achar forte demais e diminuir, tirar todo aquele ego dele, umas pancadinhas. Às vezes precisa até de uma pandemiazinha para ele ir pro lugar dele. Firma ele, firma, vai firmando. Quando o barro estiver bem firmezinho, e você vai batendo e vai fazendo, aí você vai conseguir chegar lá. Então, nós somos barro. Barro. Muitas vezes bem inchados, barro bem fofo. Uma aparência que eu sou bem maior do que eu sou. Mas uma pancadinha ali, uma pancadinha aqui do Senhor é bom, sabe? Permitindo um estreitozinho para ver se a gente fica no grau. Aí a gente fica firme. Aí a gente fica firme. Eu achei interessante, eu até anotei aqui essa passagem. Mas o Senhor quer que hoje nós sejamos pedras, as pedras do altar do Senhor, para que no futuro eles vejam o que nós deixamos de legado para eles. O Senhor está assim, derramou uma misericórdia tão grande sobre a minha vida, de permitir que eu abrisse esse canal para que as futuras gerações possam ver, se quiserem, mas que os meus filhos, ou seja, aqueles que vierem de mim, os filhos dos meus filhos, os bisnetos dos meus bisnetos, os tataranetos dos meus tataranetos, possam ver esse vídeo e lembrar que aquela pedra cheia de pontas, de furos, de falhas, tão rota, tão fraca. Mas aquela pedra, ela falou do amor de Deus. Ela falou que ainda há tempo de você se arrepender. Enquanto você está nestas vestes, você pode se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos e se voltar para o Pai. E olhar para o alto. Que sejamos as pedras que vão formar o altar do Senhor. A igreja
verdadeira do Senhor. Ontem, irmãos, foi um banquete que Deus me deu no culto dominical. Eu fui à igreja, eu congrego na igreja do Nazareno, de Capim Macio. E eu tive a alegria de ouvir a palavra de Deus através do pastor Marinildo. Ele foi muito usado pelo Senhor na noite de ontem. Só Deus sabe como foi que eu cheguei naquela igreja ontem. Me bateu uma tristeza, pensando, meu Deus, a tua palavra está aqui. O Senhor derramou o seu Espírito Santo sobre a terra. Quando o teu filho morreu na cruz por nós, que voltou para a tua glória, o Senhor enviou o seu Espírito Santo que está aqui na terra. E o povo não quer saber do seu Espírito Santo. O povo só quer saber de cometer pecados. O povo não quer acordo com o Senhor. E o povo está caminhando para a morte eterna. E o mundo está gemendo, a terra geme. É tanta gente enferma, é pandemia, é ameaça de que as ideologias satânicas vão invadir o Brasil, a nossa nação. Que já a ditadura já tomou conta de outros países. Que o comunismo está na canela, querendo destruir todo mundo, querendo engolir, devorar a terra. É tanta notícia ruim que as crianças estão sendo bombardeadas pelo adversário de nossas almas. Que no desenho animado tão inocente aparece ali mensagens subliminares para colocar na criança, inculcar na criança ideias absurdas, contrárias à vontade do Criador. E eu naquela tristeza no caminho, Senhor, eu tô triste. Eu tô triste, Senhor. E aquela angústia no meu coração, irmãos. Mas quando o Senhor começou a falar através do louvor, eu já fui começando a me fortalecer. Aquilo foi um amor tão grande no meu coração e uma certeza tão grande do amor do Pai por nós. Aí quando o pastor começou a falar, irmãos, eu achei a coisa mais linda do mundo. Ele falou do orvalho. O Senhor, ele fez uma comparação. Ele estava chamando o seu povo à reconciliação. Agora, eu não estou lembrando exatamente qual é a passagem da Bíblia. Mas foi isso. Ele falou assim, que ele é o orvalho. Eu serei para vós, ó povo meu, como o orvalho do Senhor, que ele bate ali naquele lugar seco, aquela semente que está ressequida, que não tem água para ela. Ela está ressequida. E o pastor mostrou o que simbolizava aquilo que o Senhor falava. O orvalho é o Espírito de Deus, que ele nos unge, ele nos molha. Nós somos secos, terra seca, árida, cheia de defeitos, secos do amor, ausentes de Deus. Mas quando o orvalho bate ali, ele faz reverdecer. E ele disse que dali, aquela semente vai ter ramos longos para fazer sombra, onde as pessoas vão voltar para você, para ficar ali, sentir na igreja do Senhor o refrigério. O mundo está árido. O pastor falou sobre isso, o mundo está árido, está seco.
E as pessoas querem um pouco de sombra. Quem está no sol incandescente fica procurando uma sombra. Eu lembro quando eu fui fazer um trabalho extra numa cidade do interior do estado do Rio Grande do Norte. E quando eu cheguei ali, eu lembro que eu fiquei procurando árvores para ver se aquilo esfriava, porque era muito quente. Porque quando você fica embaixo de uma árvore, você sente o ventinho, o refrigério. Então, que nós, como igreja do Senhor, nós devemos ser esse abrigo, essa sombra, que os nossos ramos, eles façam sombra para as pessoas que estão lá na aridez do mundo, distantes da graça. Que a igreja deve ser essa sombra que traga e que nestes ramos ele dê frutos para alimentar aquelas pessoas que chegam famintas da verdade, da vida, da palavra de Deus. Estão morrendo ali na sequidão do mundo, precisando que essa igreja dê sombra, refrigério, refresque a alma daquelas pessoas e traga a verdade para elas, dê frutos, alimente aquelas pessoas. Ele até falou que dentro da igreja nós devemos ter muito cuidado, e é muito importante isso, de não ficarmos passando de um irmão para o outro como que nós somos perfeitos. Nós devemos confiar ao nosso irmão, confessando as nossas fraquezas, para que aquele irmão ore por nós. Ali, os dois, aquela pessoa que você confiou na igreja, de você desabafar, olha, eu estou quase caindo no pecado na área tal. Ore por mim. E aí orarem juntos. Ali, confiar naquele irmão, de saber que ele não vai fazer comentário com outros irmãos, a não ser, salvo, que você diga, eu quero mais irmãos me ajudando, orando por mim. Mas que a igreja seja um lugar de tratamento espiritual. Que a igreja seja um hospital espiritual. Não adianta você chegar no hospital fingindo que não está com problema, com a doença. Não, você chega no hospital por ali, mas você finge que não está doente. Ou então a médica que está tratando de você, de repente, em alguma área da vida dela, da saúde dela, foi atingida. Espiritualmente ela tem uma fraqueza. E de repente ela fica fingindo para o paciente, enquanto ela cuida dele, que não está doente. Ela finge que ela não está também precisando de ajuda. É como um pastor que esconde aquela sua fraqueza, e aí o que Satanás faz? Ele vai ali naquilo. Ele faz um segredinho entre você e ele. Em vez de você contar a sua fraqueza para alguém que vai orar por você, que vai clamar a Deus para Deus fortalecer você espiritualmente, você finge que está muito bem. Eu achei essa palavra maravilhosa. Esta comparação. Eu me senti tão fortalecida. Eu disse, eu quero ser essa semente que recebe o orvalho do Senhor e que vai se tornar numa árvore frondosa, que dê sombra para as pessoas que estão precisando de refúgio, precisando da sombra, e que eu dê frutos para alimentar aquelas pessoas famintas da palavra de Deus. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Marenildo. Ele foi muitíssimo usado pelo Senhor na noite de ontem. Eu me senti fortalecida. A igreja do Senhor, ela foi para mim uma sombra. Eu estava precisando daquelas palavras que me trouxe esperança, alegria. Eu chorei de alegria na presença do Senhor. De alegria, irmãos, quando eu estava chorando no caminho, de tristeza, porque eu digo, mas não, de repente eu disse, e por que não? Eu ser essa árvore. E eu continuar ali, Senhor, no teu lugar, ali no teu canal, dizendo aquilo, Senhor, que o Senhor quer que eu fale. Aí o Senhor falou, foi diferente daquilo, mas tinha muito a ver com aquilo que eu ouvi ontem. Quando ele disse que nós sejamos as pedras do altar do Senhor.
A igreja renovada do Senhor. O pastor ali ontem, ele convidou o seu povo, o povo de Deus, a ser autêntico diante de Deus. A ser autêntico diante dos irmãos. A dizer, eu tenho uma fraqueza tal, eu preciso de oração nessa área. Porque aí nós vamos nos tornar fortes. Porque no lugar de termos segredinhos com Satanás, nós vamos ter revelação diante da grandeza de Deus quando nos realmente despirmos diante dos nossos irmãos, dizendo as nossas fraquezas. Eu tenho falha nisso. Eu sou fraca nisso, eu preciso de oração nessa área da minha vida. E aí é que nós seremos fortes. Nós viraremos pedras. Pedra é muito mais resistente. Aquela pedra que vai juntar com outra pedra que também era cheia de falhas, mas que se fortaleceu junto daquela outra pedra. Não ficou rolando. E veio outra pedra e juntou com outra pedra e formou outra pedra e aí formou o altar do Senhor. A igreja verdadeira. Senhor diz que sejamos pedras, reconhecendo que não somos polidos, que temos pontas, que às vezes machucamos, ferimos até a outra pedra, mas devemos ficar juntos, como igreja do Senhor. Aquela igreja que vai fazer a diferença nesse mundo tenebroso. Devemos nos fortalecer no Senhor. Pedir que Deus derrame orvalho sobre nós, do Espírito, para que possamos ser fortes, para que possamos ser igreja de verdade. A igreja de verdade, ela não aceita o pecado, ela recebe o pecador. Ela acolhe o pecador, independente do pecado. Ela recebe o pecador. E ela lava a alma dele com a palavra de Deus. E aquele pecador, ele não vai mais continuar no pecado, porque ele vai ser fortalecido pelas pedras e pelas águas do Espírito. Senhor, derrama das tuas águas sobre nós, para que possamos ser sempre lavados e purificados pelo Senhor. Vamos nos tornar o altar do Senhor, pedras que formam o altar do Senhor, autênticas, cheias de defeitos, pedras que não são polidas, que são lavadas pelo sangue de Jesus. Nós sejamos lavados, nós devemos nos permitir que Ele nos lave. E aí nós pegamos aquelas pessoas que estão cheias do pecado e acolhemos com todo amor e falamos da verdade para elas. E essa palavra vai transformá-las em pedras preciosíssimas diante do Senhor. Então devemos receber o pecador na igreja, que é formada de pedras. E aí, quando recebemos o pecador, não vamos nos aderir e nos adequar ao pecado desta pessoa que entrou. Pelo contrário, vamos ensinar a verdade para o pecador, para que ele tenha forças de abandonar o pecado. Pecado não é para ficar na igreja, não. Dentro da igreja só fica o pecador. Entendeu? Então a igreja, ela tem que ser bem iluminada. Porque a luz revela onde está sujo. Eita, tá sujo aqui, vamos limpar? Aí a gente pega o pecador e diz ao pecador, coloca um avental.
Revista-se com a palavra de Deus. Porque esse avental, essa palavra que vai te revestir, vai fazer com que você lave, você expurgue o pecado e você permaneça aqui bem limpinho. Porque é para isso que serve o avental, a bata, para que a gente não se suje com aquilo que a gente está lavando. A igreja do Senhor tem que ser pura, limpa, sem mácula. Então vamos lavar com as águas do Espírito, com a palavra de Deus, com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então que sejamos memorial para os que estão vindo ainda, os que vão nascer ainda. Mas a palavra de Deus não volta vazia. Um dia vai ser com outra tecnologia, que eles vão dizer, acredita que ela tinha que falar em frente a um computador, e aí depois ela ia salvar, ela ia para poder publicar, ela fazia não sei o quê, entendeu? Mas eles vão olhar que essa pedrinha, toda cheia de falhas, ela fez parte do altar onde eles estarão glorificando a Deus amanhã. Entendeu? Até aqui. Até aqui. Oração e gratidão. Olha como foi interessante isso. Naldinho, que o Senhor operou maravilhas nele. Ele foi super bem sucedido na cirurgia dele. Foi graças a Deus, foi um milagre. Não ficou sequela, não teve problema nenhum. Mas o que aconteceu? Nos pulmões dele surgiram alguns coágulos de sangue. E ele precisou voltar para a UTI por causa disso. E Gleice, quando foi pedir oração por ele, que Gleice é colega de trabalho da cunhada de Naldinho, que é Andréa Emília, colega de trabalho de Gleice. E Naldinho é o cunhado dela. E aí, quando Gleice foi colocar o pedido de oração, ela já tinha visto que eu já tinha passado do horário, porque eu faço na parte da manhã o vídeo do Despertar com Cristo. Mas ela disse que quando ela assistiu o vídeo, Deus colocou no meu coração, na hora do vídeo, de orar por todos os enfermos. E aí, nesta hora, ela pediu a Deus por Naldinho. Pois acredita, irmãos, que agora que eu já estou fazendo agora o vídeo seguinte, no lugar de só pedir para que Deus restabeleça completamente a saúde dele, eu já posso agradecer a Deus, porque para a honra e glória do nosso Deus, os coágulos estão dissolvendo já. O remédio já está fazendo efeito. E Naldinho já está bem melhor do que ontem. Olha como Deus é bom. Agora eu tenho que dizer, Naldinho, repetir. É porque Deus tem um negócio muito bom com você. É muito lindo e muito grande o que Deus quer fazer na sua vida. Então tenha calma, meu amigo. Se é que eu posso, desculpa dizer assim, sem te conhecer. Mas tu é o meu amigo de oração, na minha oração. Então, Naldinho, o Senhor está trabalhando na sua vida, porque Ele te ama. E como que Ele quer com você? É uma coisa muito... como uma rocha, eu vejo. Algo firme. Algo que vai ser meio que... você vai trabalhar de alguma forma, não sei, Senhor, como é que eu digo, que eu possa expressar. Mas com rude, palavra rude. Vai ter coisas
que são com pessoas rudes, que você vai falar do amor de Deus para elas. Amém? Então, para isso, você está precisando passar por esse vale da enfermidade. Mas é para a vida. É para a vida. Esse vale é para a vida. E não só a sua vida, mas a vida de muitos que crerão no seu testemunho. Amém? Oh, aleluia, glória a Deus. Vamos orar, irmãos. Afinal de contas, nós queremos ser pedras que formam o altar do Senhor. A igreja renovada, a igreja pós-pandemia, uma igreja forte, autêntica, sem fingimento, sem esconder as nossas falhas, as nossas enfermidades espirituais. Uma igreja verdadeira, autêntica. É essa igreja que o Senhor quer. Tudo isso, essa pandemia, tudo isso, todas essas aflições, é porque o Senhor quer tornar a sua igreja autêntica. Sair da zona de fingimento, da zona da mentira e da zona que aceita que o pecado entre na igreja. Saia dessa zona e vamos entrar numa zona de igreja feita por pedras autênticas. Pedras sem polimento nenhum. Cheias de defeitos, de crateras e de pontas. Mas pedras do Senhor. Pedras que vão formar o altar do Senhor. Uma igreja renovada. Uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja iluminada. Cheia da luz da palavra de Deus. Clara, autêntica, verdadeira, alegre, mas uma alegria não mundana. Não de piadinhas e brincadeirinhas, mas a verdadeira alegria, aquela que te faz saltar de alegria na presença de Deus. E não rebolar, não, mas saltar de alegria na presença de Deus. De reverenciá-lo com vestes decentes dentro da igreja do Senhor. Não chegar na igreja do Senhor com a roupa que você vai para a praia. E quando chegar lá na praia, não esqueça que você é filho de Deus. E que o seu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. Olhe como é que você está indo para a praia. Olhe como é que você está indo para os lugares, como você está andando. Como é que você está se expondo? Olhe que o teu corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. É um cuidado que nós devemos ter. Eu estou falando isso da igreja que está nascendo pós-pandemia. Ela tem que ser santa. Temos que trabalhar isso no nosso eu. Toda vida que nós sairmos ou para a praia, ou para um encontro com amigos, ou para a igreja, devemos nos olhar no espelho antes e dizer: Jesus iria com essa roupa que eu estou? Ah, então eu posso ir com essa roupa. Ele iria, então eu posso ir. Amém? Essa é a nova igreja, essa igreja que está nascendo. E se essa igreja, ela não nascer, nós vamos perecer.
Vamos orar? Amado Deus e Pai, Senhor de nossas vidas, motivo do nosso respirar, nós te adoramos, glorificamos o teu santo nome, reconhecemos a tua grandeza, a tua imensidão e a imensidão do teu amor por nós. Sabemos que tu nos ama, mesmo com as nossas fraquezas, as nossas falhas, os nossos defeitos. E tu queres nos purificar com as águas que vêm de ti, Senhor, fonte de vida. Pedimos, Pai, que a vossa misericórdia nos alcance, que possamos ser as pedras do teu altar. É isso que nós te pedimos, Pai, nesta manhã. Nos capacita para sermos pedras do teu altar. Nos junte, Pai. Junte pedra com pedra e pedras sobre pedras. Nos fortaleça, Pai. Se é preciso passar por uma enfermidade para ser forte, que seja o Senhor conosco nesta enfermidade. Se é preciso passar por um vale, que o Senhor esteja conosco neste vale. Precisamos de ti, ó Pai, para que o Senhor nos fortaleça, para que a tua igreja ela se torne forte, para que possamos resistir ao diabo, para que ele fuja da tua igreja, para que ele fuja de nós. Nos fortaleça, meu Pai. Faça em nós, crie em nós um espírito novo, um espírito autêntico. O pai da mentira é o diabo, então nos afasta do pai da mentira, para que possamos ser verdadeiros, chegar para o nosso irmão e dizer: irmão, eu preciso de oração nessa área, e sabermos que este irmão, ele também confia em você, para desabafar, clamar, pedir oração pelas fraquezas dele. E não que esse irmão saia propagando para os outros, falando: fulano está precisando de oração, ele está fraco nisso, ele está pecando nisso. É como o pastor estava falando ontem. E não diz só que o cabra está sendo tentado, não. Já diz que o outro, já está, aquele irmão, já está cometendo pecado. Então, meu Pai, tira do nosso coração essa maldade, esse desejo de falar mal do próximo. Tira, Senhor, vai nos purificando, vai nos podando, nos limpando. Vem nos lavando com as tuas águas, para que não venhamos a sentir prazer em falar mal do nosso irmão. Pelo contrário, que haja lágrima, clamando para Deus libertar o nosso irmão. Fortalece a tua igreja com a tua presença, ó Deus. Derrama sobre nós do teu Espírito Santo e faça de nós homens e mulheres segundo o teu coração. Que sejamos autênticos, verdadeiros, tanto dentro da igreja como fora da igreja, para que sejamos, meu Pai, sombra para aqueles que estão no sol, no solo árido, rachado, precisando, Pai, da nossa sombra. Usa-nos, ó Pai, conforme a tua vontade. E tudo isso que eu te peço, pelo restabelecimento de Naldinho completamente, Senhor, para que ele trabalhe na tua obra. Ele vai fazer coisas que ele nunca pensou que ia fazer, mas ele vai fazer. E vai fazer muito feliz. Forte, vai se arranhar algumas vezes, porque o negócio lá é rude, como o Senhor diz.
Mas ele vai depois apresentar para o Senhor, quando chegar na glória, como troféu, os arranhões que ele vai sofrer na obra que o Senhor tem para ele. Aí ele vai dizer: ó, pai, essa marca aqui foi no dia que eu fui falar do Senhor para fulano, ele deu um soco em mim. Vai ser em lugares assim. Oh, Deus lindo. Mas quantas almas, meu pai, serão salvas através da tua palavra, através da boca desse homem, de Naldinho. Que interessante. Quantos serão salvos através do testemunho dele? Quantos receberão de bom grado os testemunhos dele? Também vai ter muito tempo bom de tranquilidade, mas vão surgir os momentos dificílimos. Mas o Senhor estará com ele. Isso é o que importa. Importa que o Senhor esteja conosco. Então, Pai, tudo isso que eu te pedi no nome do teu Filho, que morreu na cruz por nós, e que ressuscitou e que está sentado à tua direita, e que enviou o teu Espírito Santo para ficar conosco, para que não ficássemos órfãos, e que um dia voltará. É no nome dele que eu te peço e já te agradeço. Amém, Senhor. Amém. Glórias a ti, ó Pai. Amém. Minha alma está muito feliz. O meu espírito está cheio de esperança que nós seremos estas pedras. Vamos nos unir para que possamos nos transformar no grande altar do Senhor, que abranja toda a terra, que alcance os céus. Amém, irmãos? Amém, irmãzinha? É por aí, viu, irmãzinha? Desse jeito que você está idealizando. Mas o Senhor ainda faz melhor. Você ainda fará melhor do que o que você está idealizando. E você receberá de Deus o melhor, bem melhor do que o que você está esperando. O que você nem espera mais, porque já esperou tanto. Mas o Senhor, Ele não rejeita a oração. E o Senhor, Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Todas. Amém. Amém.